programa Em Tuas Mãos de hoje falará sobre como nós podemos perceber Jesus curando cada um de nós no nosso dia a dia, trazendo como referência a cura do jovem de Naim. E para isso nós conversaremos com o padre Frei Fábio Martins, ele que é um dos mais novos padres da nossa arquidiocese e participa conosco deste quadro Bons Conselhos. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Josiane. Obrigado a todos que nos ouvem, que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. Que maravilha estarmos juntos e percebermos este dom de curar que Jesus, nos dias de ontem e nos dias de hoje, realiza junto à humanidade, de forma a tocar a nossa história, a tocar a minha história, a história de cada um de nós, para que a cura se torne eficácia, né? Seja algo que toque mesmo a realidade humana e toque a minha história, aquilo que é próprio da situação humana, de uma experiência pessoal com Cristo, né? Então, o Evangelho proposto para percebermos este dom de cura, este dom de milagre, que é próprio de Jesus ao se revelar, ou dos evangelistas a mostrar a graça e a presença de Jesus junto à humanidade, nós temos aqui exatamente o Evangelho da cura do jovem de Naim. É um filho de uma viúva, nós conhecemos o Evangelho. Naim é a localização, é o dado histórico que nos é apresentado o Evangelho. E trata-se de uma procissão, narra o Evangelho que Jesus estava com os discípulos, Jesus estava junto à multidão e como que passa por ele uma procissão. E nesta procissão fúnebre estava ali todo o contexto de sofrimento daquela viúva. E Jesus se sensibiliza. É importante percebermos que a cura, em determinadas situações, precisam de intercessores, de pessoas que pedem, que clamam, como aquele cego que foi preciso dizer: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E para esta cura, refere-se à sensibilidade do coração de Jesus. A mãe sofria, a mãe chorava. Jesus observava a dor daquela que estava desprovida de qualquer segurança, pois já não tinha mais o seu esposo, pois já não tinha mais o seu filho. E uma mulher sem a presença masculina na época estava à mercê da sociedade, sobretudo no seu sustento, sobretudo na sua dignidade de pessoa. Haja vista que o contexto em que nós estamos percebendo aí deixava esta sem qualquer tipo de segurança. Daí nós nos voltamos para a realidade e a presença da mulher, quando nós olhamos também para Jesus no alto da cruz, ao dizer ao discípulo amado: mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí tua mãe, para dar segurança, o garante da presença feminina, da dignidade da mulher, a cura, o milagre do filho, que nós vamos perceber como que a ressurreição, a reanimação do filho da viúva de Naim. E eu pergunto, a gente vê essa figura dessa mulher, dessa mãe que sofre pelo seu filho. Quantas mães sofrem hoje na juventude, usando drogas, na prostituição, longe de Deus? Que consolo Deus dá? Como é que a gente pode perceber no dia a dia Jesus curando, né? Estando também junto a essas mães, sensível a essas dores dessas mães? Como é que a gente pode perceber, Padre? Então, Josiane, eu tentei introduzir de forma a percebermos dentro da nossa história, exatamente para que entendamos que o Evangelho fala ao povo de ontem e dentro de um contexto do ontem, mas o Evangelho é como que aquela profecia que diz uma espada de dois gumes a transpassar o nosso peito e se torna atualizante na nossa história. Jesus curou as necessidades e as diversidades de ontem e Jesus cura as necessidades, as dores, as provações de hoje. As mães que sofrem no dia a dia da sociedade
diante dos jovens que se perdem em diversas situações de vícios, diante dos jovens que se deixam levar por diversos outros caminhos que não correspondem ao caminho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo, ou Ele mesmo, porque quando nós tratamos de caminho, nós não percebemos somente uma trilha a seguir, mas nós percebemos o próprio Cristo, é Ele que se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é entender que Jesus continua olhando para as nossas dores, para as nossas máculas, para as nossas feridas, para as necessidades dos homens e mulheres de hoje. De que forma, muitas vezes, no nosso dia a dia, do trabalho, a nossa própria rotina, a gente deixa de perceber Jesus curando as nossas necessidades, tanto as pequenas como as maiores. A gente não consegue abrir o olho e perceber que Deus está ali sentindo as dores conosco. O que é que nos impede de sentir, de perceber essa cura? Quando o homem já não se sensibiliza mais e perceber o dom do amor, da gratuidade, da fraternidade, da intimidade enquanto ser de necessidade, ser de relação, ele perde aquele sentido de cuidado, de cumplicidade, de estar com o outro e se acha autossuficiente a tal ponto a pensar na sua ingenuidade que é capaz de vencer os obstáculos da vida sozinho. E a solidão, o peso da solidão, muitas vezes torna ainda mais o fardo incapaz de ser superado. Por isso, nós muitas vezes deixamos camuflar em nós o dom da presença de Deus pelas marcas do mundo. E o conselho que eu dou a todos que nos ouvem é: carregamos duas marcas em nossa história. As marcas próprias do nosso tempo e as marcas que em nosso Senhor Jesus Cristo herdamos dentro desta filiação divina. Não podemos nunca deixar que as nossas marcas, as marcas do nosso tempo, camuflem as marcas de Cristo que carregamos na filiação divina. Eu queria que a gente encerrasse essa entrevista, o senhor fazendo uma conclusão daquilo que o Evangelho nos convida, de que forma ele toca especialmente as mães que sofrem, mas também a juventude, né, que é convidada a levantar-se, a seguir. A toda família, a toda pessoa que, se colocando diante de Deus e percebendo a sua sensibilidade de estar com Ele, quer se deixar mover por este Deus que olha para nós, que ao nos criar, caminha conosco, não nos esquece jamais, olha para as nossas necessidades e tenta tocar, como tocou aquele esquife, como tocou diante daquele caixão, daquela procissão de sofrimento e de luto, tocou a necessidade daquela viúva que sofria, toca hoje a nossa necessidade, irrompe a lei, porque se para a lei mosaica o israelita se tornava impuro ao tocar um morto, um falecido, uma situação de funeral, Jesus irrompe a lei dizendo: jovem, levanta-te. E hoje Ele quer dizer a cada um de nós, mãe, jovens, que estamos diante de diversas provações e carregamos em nós as marcas do tempo. Jovem, mãe e pai, levanta-te. Percebamos, pois, que carregamos as marcas de Cristo. Nós agradecemos a sua participação, seja sempre bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, com certeza colaborará muito conosco em muitas entrevistas aqui. Muito obrigada. Amém, obrigado. Eu que agradeço e abençoo a todos que nos ouvem. E nós continuamos o programa Em Tuas Mãos.